Meus queridos, cumprimentando a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade às nossas escolas bíblicas, nossos estudos, nossos subsídios da nossa lição. Hoje vamos estudar a nossa lição de número 11 e vai nos falar compromissados com a evangelização. Fica comigo até o final, você vai ver todos os conteúdos nesta matéria sobre qual é o significado da palavra evangelho. Você vai ver também por que a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa. Você vai entender também por quem Jesus morreu. Por quê? É para todos? Tem um número limitado? Você vai ver também o que é evangelização e também o que é o trabalho missionário. Vamos lá então, o nosso textuário disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aqui já se inicia nesse textuário dizendo que o evangelho é o poder de Deus. Mas só que existe aqui uma condicional para todo aquele que nele crê. É uma condicional. Então veja, a nossa verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Essa questão de servo, queridos, é muito importante nós analisarmos, porque esse título de servo é um título vitalício. Ou seja, eu me refiro a muitos títulos, né, como presbítero, evangelista, pastor, mas você vê que servo é um título vitalício. E é tão importante que lá em Josué, capítulo 1 e o verso 2, diz que o Senhor disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, mesmo depois da morte, Deus ainda diz que Moisés era servo. Então, o servo é um título vitalício, é um título que continua, não acaba, mesmo após a morte. E aqui nós vamos entender também, queridos, que a nossa lição de hoje vamos falar o porquê também devemos evangelizar. Por que devemos evangelizar? A nossa leitura em classe está em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Você vai estar acompanhando comigo no decorrer dessa lição algumas referências. Mas aqui nós vamos ver, queridos, primeiro ponto que eu preciso entender. O porquê que eu devo evangelizar? Primeiro, que é um mandamento do Senhor, é um mandamento. Quando o Senhor diz, Marcos aqui, o versículo 15 do capítulo 16, ele diz, ide, é um imperativo, é um mandamento, é uma ordem. O Senhor não selecionou ali um grupo privilegiado, não, mas ele diz, ide. Essa expressão ide quer dizer indo, ou seja, continue aquilo que eu já comecei, ide. É imperativo. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, verso 26, que ele disse o quê? Que é uma obrigação dele pregar o evangelho. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Ele disse que era obrigado. Alguém diz, mas eu não sou obrigado, porque eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou missionário. Não, queridos. É uma obrigação de todos. E aqui, primeiro ponto, por quê? Porque é um mandamento. E porque o Senhor nos ama. E precisamos levar essa semente do amor do Senhor. Terceiro, porque o mundo jaz o maligno. O mundo necessita de Cristo. Quarto, porque breve Jesus virá. Então, queridos, eu preciso entender que o Senhor vai vir buscar um povo já salvo, um povo que são seus, um povo eleito, escolhido. Então, há uma necessidade de uma evangelização. Aqui nós vamos ver a nossa introdução, o comentarista vai dizer que a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor para levar esta mensagem. Essa mensagem, então, não pode ser levada pelo Estado.
Esta mensagem não pode ser levada por pessoas não crentes, pessoas que não creem, pessoas que não aceitou a Cristo, pessoas que não experimentou a salvação. Sabe aquele negócio que quando você está vendendo um produto, quando você vai vender um produto, você vai falar, o produto é bom, mas você já experimentou? Porque se você não experimentou aquele produto, por mais que você ofereça ele, você não experimentou, você não sabe se ele é bom, como você vai falar que é bom. Assim também, queridos, é a salvação. Eu só posso levar essa mensagem de salvação se eu já for um salvo. Eu já experimentei essa salvação. Porque se eu não sou salvo, eu não experimentei essa salvação, se eu oferecer a Cristo a alguém, eu estarei fazendo uma propaganda enganosa, enganando a si mesmo. Então você já foi salvo, você pode também levar outras pessoas a Cristo. Entenderam até aqui? Você pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas aí embaixo nos comentários, bem queridos. Aqui o primeiro tópico vai dizer assim: a evangelização como prioridade. Então, queridos, é uma prioridade da igreja. E a nossa prioridade é levar a mensagem de salvação ao Senhor. Às vezes você diz, mas as igrejas estão fechadas. Mas existe as ruas, existem as praças, existe a mídia social que nós usamos aqui para evangelizar, ensinar a evangelizar as pessoas. Você tem uma ferramenta na mão. Você pode convidar uma pessoa para estar na casa do Senhor. Então, é uma prioridade. Sabe o que é prioridade? Sabe o que você prioriza? Você prioriza aquilo que você mais ama. Entendeu? Você prioriza aquilo que você mais ama. Se você ama mais a televisão, você vai priorizar mais tempo para ela. Se você ama a esposa, priorizar tempo para ela. Se você ama um jogo de futebol, você vai priorizar mais tempo para aquilo ali. E se você ama a palavra do Senhor? E se você ama o reino do Senhor? É muito sério, queridos. É priorizar. É priorizar. Porque eu só priorizo aquilo que eu amo. Então, o reino de Deus é uma obra primária da igreja. Daqui a pouco vamos falar sobre as obras sociais. É uma obra primária da igreja. Então, eu vou levar a mensagem como uma obra primária. O item 1 aqui, antes nós vamos dizer que nossa introdução vai dizer, né, que a igreja é a única agência escolhida pelo Senhor Jesus. Então, Deus está no céu, a igreja está na terra. Deus quer me usar como canal para que outras pessoas venham a chegar a Cristo. O item 1, evangelho. O que é evangelho? O evangelho vem de duas palavras gregas, que é eve, advérbios de bem, e angelia, que também significa mensagem, notícia nova. Assim, a palavra evangelion, que quer dizer boas novas de salvação, uma boa notícia de alguém. Anote isso aqui. Nós estamos vivendo um mundo que traz muitas más notícias. Notícias de morte, notícias de doença. Mas nós precisamos levar as boas novas de salvação, uma boa notícia às pessoas. Lá, nós vamos ver, queridos, lá em Gênesis, capítulo 3, e o verso 15. Olha só, eu vou ler para você entender aqui. Olha o que diz aqui, queridos. Quando o Senhor vai dar a sentença, né, a Satanás, o Senhor vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente. Esta, ou seja, esta o quê? Esta te ferirás a cabeça. Então, quando Deus fez a promessa ali, a semente já estava ali. A promessa já estava próxima a Eva ali, a sair dela. E aqui fala de duas sementes. A semente da serpente e a semente da mulher, que é Cristo. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que muitas pessoas estão levando a semente da serpente, a semente de Satanás, as más notícias, más informações, conversações. Mas precisamos levar a semente da mulher, que é Cristo. Levar Cristo. E lá vai dizer também que seria ferido no calcanhar. Mas olha só o que Paulo vai dizer, a questão de Cristo, lá em Romanos. Olha só, lá fala que será ferido, né, no calcanhar,
Mas aqui vai dizer assim, Romanos 16, o verso 20. Olha o que o Senhor vai fazer com Satanás. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então veja, Paulo vai dizer aqui que Satanás será esmagado. Cristo foi ferido na cruz, no Calvário. É melhor ser ferido do que ser perdido. Cristo foi ferido no Calvário, mas a promessa é que Satanás será esmagado, será aniquilado, será esmagado debaixo dos nossos pés. Então é uma promessa. Nós vamos ver que em Isaías capítulo 40, 3 e 4, e Mateus 3, versos 3 e 4, João Batista começa a anunciar ali, pregar, anunciando o reino do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista se alimentava de quê? Ele se alimentava de duas coisas. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Quando falamos sobre o gafanhoto, falamos sobre algo que é amargo, traz amargura, mas o mel fala daquilo que é doce. Quando nós vamos anunciar, queridos, o Evangelho do Senhor, eu preciso estar preparado para vivenciar o doce do Senhor, os momentos bons com o Senhor. Mas também eu preciso estar preparado para viver os momentos amargos, momentos de amarguras e sofrimento. Então precisamos disso. Quando João Batista vai pregando, ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E diz assim também a mesma profecia, Isaías 43 e 4. Preparai o caminho do Senhor. Ou seja, quando se um rei ia na cidade, levar uma notícia, levar uma boa notícia, levar uma notícia à cidade, levar uma nova, as pessoas precisavam preparar o caminho, ir à frente, né? Ir à frente preparando o caminho. As pessoas iam na frente preparando o caminho, preparando as pessoas para receber a mensagem. Assim também as nossas vidas. Nós precisamos preparar o caminho, abrir o caminho, para que o rei venha trazer essa notícia de salvação. O rei vem levando essa nova mensagem de salvação, mas preciso preparar o caminho, limpar-se, purificar. Então vejamos, queridos, lá aqui em João 3,16, o Senhor Jesus, ele disse assim, usando o evangelista João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a expressão máxima aqui do amor de Deus, tal maneira. Tal não se encontra no dicionário. Você não vai encontrar essa palavra tal, ou seja, algo indefinido, é algo fora de expressão. É a expressão máxima do amor de Deus, não se encontra no dicionário. Então vejamos aqui, o item 2 vai dizer: o único Salvador do mundo. Então, queridos, o Senhor Jesus é o único Salvador do mundo. Não existe outro Salvador. Não. Lá em João 14, o verso 6, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem. Jesus não disse, ninguém vai, mas ele disse, vem. Então, Cristo, Jesus, ele é o único Salvador. Cristo é a ponte, a escada, o caminho que leva até Deus. Então, existem muitos caminhos por aí. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o campo é o mundo. O campo está aí, o campo está aberto, o campo está acessível para nós levarmos esta semente da mulher, a semente do evangelho, não importa onde caia. Talvez algumas vai cair ao pé do caminho, muitos não vão receber, não vão crer, talvez vai cair na rocha, vai crescer um pouco, mas falta de umidade, não vai desenvolver. Outras vai estar em espinhos, vai cair em espinhos, os problemas, o dinheiro, as seduções do mundo não vai fazer ele crescer, o espinho vai sufocar. Mas a quarta semente pode cair num bom solo, pode receber e produzir fruto. Então não se preocupa aonde vai cair a semente, mas sim se preocupa em semear essa semente. O terceiro ponto aqui,
E nós vamos entender uma agência legítima. Ou seja, o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência legítima de levar a mensagem. Não é, queridos, não é o Estado, mas pessoas do Estado podem pregar. Não é os governos, não. É somente a igreja do Senhor. E aqui, queridos, existem alguns comentaristas que nós vamos passar aqui para vocês entenderem. Existe um pastor chamado pastor Roy Joslin. Ele diz: para os primeiros cristãos, não era especializar e nem teorizar, mas sim a prática. Ele diz assim, o autor de um livro, Urban Warvest, ele diz assim: para conquistar uma cidade toda, precisa-se a mobilização de toda a igreja. Porque uma pessoa que sozinho, ela não consegue fazer muita coisa. Precisa-se uma mobilização de toda a igreja, precisa estar envolvida neste mistério para se conquistar uma cidade. E aí nós vamos ver também, existe outro comentarista, Stanley Jones, ele disse assim: a vida cristã deu início no Calvário, o seu trabalho é eficiente no Pentecoste. A igreja, como eu já disse, já tem o Espírito Santo, já foi salva, já foi revestida também, pode pregar as boas novas de salvação. Nós vamos entender também sobre outro evangelista chamado Iogoslavo Jose, né? Ele disse assim: quando o Senhor nos envia, Ele não nos coloca sobre uma parede, mas sempre dá uma porta aberta. 1 Coríntios 9, Paulo diz: veja, se o Senhor te enviar, você foi enviado pelo Espírito Santo, Deus vai abrir as portas para você. Creia nisso. Você vai encontrar barreiras, sim, vai, mas o Senhor sempre vai ter uma porta aberta para você. Paulo diz: uma grande porta assim a me abriu, mas os adversários também são muitos, não se preocupa, vença isso. Existe um comentarista chamado em inglês, né, John Wesley, ele disse assim, após a sua experiência no Pentecostal, ele disse que a igreja ela não tem nada a fazer a não ser salvar almas. Ele disse assim: gastar e ser gastos pelo reino do Senhor. Isaías 52, 7, né? Quão suaves são muitos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Vai gastar sola, vai gastar pneu do carro, vai gastar dinheiro, vai gastar muitos recursos e você também vai se gastar no reino do Senhor. Mas você vai ganhar o seu galardão, vai ganhar a sua recompensa. Nós vamos entender também outro comentarista chamado Leighton Ford. Ele disse assim, olha só, ele disse assim, não porque seja agradável ou fácil, não é uma tarefa fácil, ou para ter sucesso, porque muitos fazem para ter sucesso, mas porque ele nos chamou. E não é uma opção pessoal, mas é uma intimação do Senhor. Então não é uma opção pessoal, eu vou, não vou, não é uma opção, não. Eu devo ir. É uma intimação pelo Senhor, como eu já disse, ide o evangelho, ide pregar. Nós vamos ver também, queridos, que há outro comentarista que vai dizer assim, um sábio americano, Benjamin Franklin, ele diz assim, uma meia-verdade é frequentemente uma grande mentira. Então nós precisamos anunciar somente a verdade, anunciar realmente a Bíblia como ela verdadeiramente é, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu passar aqui outro comentarista chamado Tertuliano, um importante apologeta, ele disse assim, tanto mais os esmagarmos, mais cresceremos. Ele usa a ilustração lá de Atos capítulo 8, quando Filipe, ele vai ali a Samaria anunciar o evangelho, anunciar o reino do Senhor. Enfrentou muitas aflições, enfrentou muitas provações, mas houve-se ali um período, querido, de perseguição. Houve uma perseguição ali por Saulo, ou seja, quando acontece aquela perseguição, a igreja sai do conforto.
A igreja sai do conforto e vai anunciar as boas novas do Senhor. Porque eles estavam muito presos ali em Jerusalém. Então eles precisavam sair do conforto, porque outras pessoas também precisavam ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho não estava, como nós vamos ver, não estava só limitado a Jerusalém. Nós vamos ver aqui na revista, o comentarista vai trazer. É tanto em Jerusalém, né, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós vamos ver aqui. Então veja, queridos, existe também um comentarista chamado Matthew Henry. Matthew Henry, ele disse assim, que Deus levanta muitos fiéis das cinzas, aos olhos do humano, uma simples execução, como foi Estevão. Mas, aos olhos de Deus, muitas pessoas elevaram a vida. Anote isso. Estevão morreu. Alguns pensou que ele morreu. Foi apenas uma morte, foi apenas uma execução. Mas não foi, não. Foi, não. A morte de Estevão foi uma semente. Foi uma semente. Jesus disse em João 12, se um grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Cristo reverecia-se ele, mas também sobre uma semente do Evangelho. Ela sendo plantada precisa morrer. A semente. Então a morte de Estevão levou muitos à vida, porque após ali a morte de Estevão, o evangelho se expandiu, se espalhou, eles foi pregando, confirmando ao Senhor, tá, com sinais e maravilhas, porque existe, né, uma tradição mais antiga, que ele disse que Marcos capítulo 16 só vai, né, até o versículo 8. A tradição mais antiga, eles não aceitam do verso 9 até o final do capítulo de Marcos. Então, quer dizer, isso é o sensacionista que eles ensinam que o evangelho se cessou. Mas olha o que diz aqui em Atos, capítulo 8 e o verso 13. Ah, mas então aquilo é um acréscimo. Mas mesmo se for um acréscimo, é um acréscimo bíblico. Porque Atos, capítulo 8, verso 13, veja o que vai dizer. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo sinais e grandes maravilhas que se fazia, estavam atônitos. Então Filipe, ele foi um diácono e era também um evangelista, passou a ser um evangelista. Pregava a palavra, confirmando com sinais e prodígio. Aqui, o segundo tópico, nós vamos ver, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aqui há muita questão, queridos, tanto da doutrina calvinista, na predestinação, nós não aceitamos, porque não existe predestinação sem aceitação, anote isso. Não existe predestinação sem aceitação. Alguém pode dizer, mas fulano foi predestinado, mas para predestinação tem que ter aceitação, preciso aceitar a Cristo. Eu preciso aceitar a Cristo. Eu preciso aceitar a Cristo. Então não existe a doutrina calvinista da predestinação. Porque Paulo diz que predestinou para ser salvo pelo sangue do Senhor Jesus, a Cristo. Então veja, a teologia. Eu não vou referir a nossa, Assembleia de Deus, mas a teologia que já vem de muitos anos, como os pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Ming, e já vem aprendendo, né, essas teologias também. Mas o que ensinamos desde 1930? Não é algo de reformadores, outros reformadores, mas sim a nossa base está na Bíblia Sagrada. Porque precisamos, queridos, pregar a Cristo. A Bíblia Sagrada, realmente, como eu disse, como ela é. Por quem Jesus morreu? Aqui está a questão. Por que Jesus morreu? A primeira crença que se fala que é a expiação limitada. E a segunda crença fala da expiação ilimitada. O item A vai dizer da expiação limitada. Esse grupo de pessoas acredita que Cristo morreu apenas para um grupo específico de pessoas. Não aceitamos essa linha. Eles pegam um versículo para fazer uma doutrina. Mas também, quando eles pegam lá, aquela primeira parte de 1 Timóteo 2,4, eles pegam ali que Deus quer que todos os homens se salvem, né? Eles falam que ele se refere a todos os crentes. Todos os homens crentes. Mas aqueles que é todos os homens crentes, um dia alguém pregou para ele, um dia eles creu também, eles precisou crer também. Então não aceitamos essa linha que Jesus morreu para um grupo específico. Porque nós vamos ver a expiação ilimitada, ou seja, Cristo morreu por toda a humanidade.
Porque Deus amou o mundo. Ele não amou um grupo específico. Porque quando falamos mundo ali, está falando a humanidade. Porque há 4 vertentes para o mundo na Bíblia. Mas ali está se referindo à humanidade, não um mundo cósmico. Cristo amou a humanidade. Para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o comentarista vai dizer aqui que os pioneiros, né, eles caminharam por um período a xenolalia, isto é, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu de outras nações, mas logo eles, pioneiros, desistiram dessa ideia xenolalia missionária, mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem a xenolalia, mesmo sem conhecer outras línguas. Então, nós vamos ver aqui o item 2, a missão. Não existe uma missão sem uma submissão. Nós vamos ver aqui, o tópico 3 vai falar sobre a evangelização local e transcultural. O que é isso? É que a evangelização, ela transcende a cultura. A pessoa que ela vai fazer um trabalho de evangelização, evangelismo, ele precisa conhecer o lugar, conhecer aquela cultura, aquele ambiente ali. Então existe a evangelização e existe o evangelismo. A evangelização, né? A evangelização é o ato de comunicar as boas novas. E o evangelismo é algo que você cria um método para a evangelização. A evangelização, então, é o evangelismo em ação. Um é teoria e o outro é a prática. Então, para se ter uma evangelização, precisa se ter um evangelismo. Mas aqui, queridos, é acompanhado também, quando vemos aqui, de obras sociais. Mas essas obras sociais, elas precisam ser secundárias. Porque há uma crença, há um ensino chamado filantropia, que é uma caridade, ação, humanidade. Isso é muito bom, é muito importante, mas muitos fazem isso para querer a salvação por causa das obras, aí se torna méritos. É muito importante as obras sociais, e temos que fazer, mas a obra primária é a salvação dos perdidos. A obra social é secundária. A evangelização é uma obra primária, é prioridade. É uma prioridade do Senhor. Então não podemos somente caminhar para o lado da filantropia, do amor, caridade, humanidade, mas sim primeiro a salvação dos perdidos, a evangelização. E aqui, queridos, nós vamos ver o nosso desafio de hoje. Como nós vamos evangelizar as pessoas? O que vamos usar hoje? Qual o método de nós usarmos para hoje? Pode-se usar um método de visita de uma casa, visita de prisões. Hoje eu tenho um trabalho em clínica, né? Várias clínicas a gente estamos visitando, umas 2 clínicas aí, para levar a salvação, para levar o evangelho do reino a essas pessoas que estão carentes, que é uma necessidade. Nós temos também a internet, você pode postar um versículo bíblico ali, a pessoa pode estar lendo, está sendo evangelizada. Precisamos saber qual o método que nós precisamos usar, queridos, para anunciar. E aí você vai saber na sua cidade qual o método que você vai usar para a evangelização. Hoje nós temos a modernidade, o celular, na época de Cristo não tinha, se tivesse ele usava. Mas é pecado o celular. Não, queridos. Modernização não é pecado. Agora o mundanismo, sim. Mundanizar é pecado. Agora, modernizar, não, precisamos se adequar. Existe um comentarista chamado John Blanchard, ele disse, um britânico, ele diz assim, não podemos levar o mundo todo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo. Então precisamos levar Cristo, queridos, essa mensagem de salvação, porque hoje há um tal do ecumenismo, é uma união de todas as religiões, credo, Buda, tantas coisas, tanta união, ou seja, união, mas sem separação. Precisamos ter união. Sim, união de Cristo, da igreja, de um grupo de pessoas, mas não a mistura, não o ecumenismo, que é a união sem separação, sem santificação. Isso não é união, é ecumenismo, união de todas as religiões querendo se igualar. Nós vamos ser diferentes no meio dos iguais. Então não podemos aceitar o ecumenismo, a mistura, porque Cristo não aceita a mistura.
Precisamos também levar a palavra e tomar cuidados com o proselitismo. O que é isso? É pessoas que querem não ganhar almas, não salvar almas, mas ele quer o quê? Ele quer visitar as pessoas para levar pessoas para a igreja dele. Somente para a igreja dele, dizer que somente a dele é certa, mas isso não é, queridos, crescimento. Proselitismo não é crescimento, ou seja, aumentar números somente pegando pessoas de outras igrejas. Precisamos levar Cristo a outras pessoas que ainda não conhecem o caminho da salvação. Então, queridos, que o Eterno continue te abençoando. Esta é a nossa lição que nós aprendemos hoje sobre compromissados com a evangelização. Você gostou? Deixe suas dúvidas, seu comentário e se inscreva em nosso canal. Amém?